E agora que está liberado o aluguel de cotas de fundos imobiliários, o pessoal tem me perguntado: Leandro, vale a pena alugar as minhas cotas ou não? Você vai alugar ou não vai? Vamos falar sobre isso. Fala galera, bem-vindo novamente, aqui é o canal 500 Pratas, meu nome é Leandro Cabral, eu sou o fundador da Escola de Investimento 500 Pratas. Então o assunto do momento agora é o aluguel das cotas de fundos imobiliários, né? Será que vale a pena? Vamos falar sobre isso, mas antes eu já gostaria de pedir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessa nova possibilidade aí, né, de alugar as cotas dos fundos imobiliários. Você vai alugar a sua ou tá fora? Deixa aqui nos comentários. Bom, vamos lá, o que eu penso a respeito disso aí? Primeiro vamos entender algumas coisas aqui, né? Eu vejo que tem algumas vantagens e algumas desvantagens, então vamos conversando um pouco sobre esse assunto aí. Olha só, a gente vê aí que no último ano, né, no último de 2019, agora para 2020, a gente teve um crescimento expressivo no número de cotistas de fundos imobiliários. Há um ano atrás, um pouco mais de um ano, a gente tinha ali 250, 300 mil cotistas de fundos imobiliários no Brasil, cadastrados lá na B3, são dados da B3. Agora a gente já superou 1 milhão. Com isso que a gente entende, o número de investidores investindo em fundos imobiliários aumentou muito. Se aumentou muito, significa que a demanda por investimento nos fundos imobiliários está crescente. Ou seja, o número de compradores está maior do que o número de vendedores, é gente entrando. Isso faz com que o mercado dê uma inflada, ou seja, os preços sobem bastante. Quando os preços sobem, a gente sabe que os fundos imobiliários, a gente depende muito do yield deles, né? Porque afinal, a maioria das pessoas investem em fundos imobiliários para receber proventos. Então, quando o preço sobe muito, o dividend yield cai muito e acabam perdendo um pouco ali, ficando menos interessante. Porém, mesmo assim, continua subindo porque é muita gente nova entrando aí, né? Agora, esse lance de subir muito o preço tem também as suas vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem é que fomenta esse mercado. E quando o preço está mais alto, fica mais fácil para os fundos imobiliários captarem recursos do mercado, ou seja, fazer subscrição, né? Emitir novas cotas para que a gente faça lá a subscrição e acabe aumentando o patrimônio dentro do fundo, o fundo acaba aumentando o seu patrimônio e por aí vai. Então isso fomenta o crescimento do mercado, porque o fundo consegue captar recursos do mercado com mais facilidade. Porém, em contrapartida, quando o preço sobe muito, fica complicado a gente comprar a mercado. Tudo bem que para quem é investidor de longo prazo, né, vai comprando. Porém, é bem melhor quando a gente consegue comprar num preço mais justo, num preço mais próximo do valor patrimonial, o dividend yield fica mais interessante, tem uma série de vantagens quando a gente consegue comprar num preço ali um pouco mais baixo, um fundo de qualidade. Então, a vantagem é que fomenta o mercado e a desvantagem é que você acaba tendo que pagar um pouquinho mais caro devido a esse crescimento todo que teve aí, essa demanda crescente procurando essa classe de investimentos. Agora, com a opção de aluguel de fundos imobiliários, eu vejo que pode sim ser vantajoso, pode sim ter vários benefícios para o investidor de longo prazo, assim como aquele investidor que eu sou e que eu ensino através da estratégia 500 Pratas. Por quê? Porque como vai ter o aluguel de ações, o mercado ele vai se tornar mais justo, o preço vai se tornar mais justo. Como assim mais justo, Leandro? O equilíbrio entre os compradores e os vendedores, ele vai existir de uma forma mais fácil. Porque olha só, o aluguel de uma cota de um fundo imobiliário nada mais é do que aquele camarada que ele acredita que o preço do ativo vai cair. Como ele acredita que o preço do ativo vai cair, só que ele não tem as cotas, ele aluga, né? Então imagina que eu tenho cotas de um fundo imobiliário e você acha que aquele fundo imobiliário vai cair, mas você não tem essas cotas, quem tem sou eu. Então você pega alugado, eu alugo para você, você me paga uma taxa por isso, você vende o que você não tem, você vende o que você alugou. Quando cai, você recompra mais barato e me devolve. E aí você fica com essa diferença do preço aí. Essa seria uma operação que deu certo. Agora, pode dar errado. Se você pega alugado as minhas cotas, o preço sobe, você tem que pagar mais caro para me devolver. É obrigação sua me devolver. O investidor especulador, ele vai tomar emprestado algumas cotas, porque ele acredita que o preço vai cair. Então ele veja que ele está alugando para vender. Se ele está vendendo, vai existir um equilíbrio maior entre compradores e vendedores. Isso faz com que o preço dos ativos não subam tanto.
É natural a gente ver aí fundos imobiliários que estão com o seu PVP, o indicador PVP mostra muito bem a distorção entre o valor de um fundo e o que você paga, tá? É natural você ver aí fundos com 1,3, 1,4, 1,5 vezes o valor patrimonial. Isso é porque a força compradora é maior do que a força vendedora. Então agora que entra a opção do aluguel de cotas, vai acontecer um equilíbrio e isso não deixa com que a cota suba tanto, porque quando subir muito, os especuladores vão olhar, opa, esse aqui está interessante, subiu demais, vou alugar essas cotas aqui de alguém, vou vender, porque eu acredito que não vai se sustentar essa alta aí. Isso vira uma onda, né? Todos os especuladores começam a vender e o preço cai. Quando o preço cai, eles recompram e por aí vai. Então o mercado acaba ficando mais líquido e mais justo, trabalhando mais perto do valor patrimonial, mais perto do valor justo. Bom, agora, isso a gente pode olhar como uma vantagem para eu, por exemplo, que sou investidor de longo prazo. Mas quer dizer que eu vou alugar as minhas cotas? Não, eu não pretendo alugar as minhas cotas. Porém, eu sei que o mercado de aluguel de cotas vai fazer com que o preço das cotas caiam com mais frequência e com isso me surge mais oportunidade de comprar novas cotas dos fundos imobiliários que eu tenho em carteira por preços ainda melhores. Então essa é a vantagem que eu vejo aí. Tá, mas então quem que vai fazer essa operação de aluguel? Eu vejo que isso está muito mais relacionado com investidores de grande volume, né? Então o cara que vai investir alguns milhões lá, ele pode fazer uma venda, pegar uma variação ali e botar dinheiro no bolso. Agora, o investidor acumulador de patrimônio, que tem o objetivo de viver de renda, eu realmente acho que não compensa, porque é mais um trabalho que você vai ter que fazer, é mais uma complicação do imposto de renda, os proventos que antes seriam pagos para você, vai ser pago para quem está com a cota, daí é essa pessoa que vai ter que passar para você, apesar de tudo isso aí ser automatizado pela B3 lá, é coisa mais chata que fica lá para imposto de renda. Então, enfim, por conta dessas burocracias, eu prefiro não alugar as minhas cotas, deixo as minhas cotinhas lá quietinha. Porém, eu vejo que os grandes investidores que movimentam altos valores, e principalmente quem que movimenta altos valores nesse mercado? Os próprios fundos e fundos, né? Então a gente tem fundos imobiliários que negociam cotas de outros fundos. A gente tem lá o HFOF, tem o RBRF, por exemplo, que é um fundo imobiliário que negocia cotas de outros fundos. Esses aí podem fazer essa especulação, né? Pode fazer aluguel, pode operar vendido, pode operar comprado, pode operar de qualquer jeito, porque eles têm volume, têm expertise, têm conhecimento para fazer isso da melhor forma. E a vantagem é que isso acaba dando a liquidez no mercado, fazendo com que o mercado trabalhe aí num preço mais justo. Agora, tem uma desvantagem, né? Como o mercado vai trabalhar num preço mais justo, fica mais difícil para esses fundos imobiliários fazerem novas subscrições. Por quê? É muito mais fácil um fundo imobiliário captar recursos do mercado quando o preço está lá em cima. Imagina, um fundo imobiliário está sendo negociado a R$180 a cota, porém o valor patrimonial dele é 140. O fundo imobiliário faz lá uma emissão de novas cotas a 150, mesmo acima do valor patrimonial, todo mundo vai subscrever. Por quê? Se for comprar mercado, o cara vai ter que pagar 180. Paga 150 na subscrição, é muito melhor. Agora, com o aluguel de cotas, é provável, veja que isso aí não é regra, eu estou dando aqui probabilidades, é muito provável que o mercado se torne mais justo, vai trabalhar mais próximo do preço justo, que talvez seja ali, então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, 140, 150 reais. Como o mercado vai trabalhar mais perto do preço justo, não vai dar para um fundo imobiliário conseguir captar recursos do mercado com tanta facilidade no valor patrimonial ou acima do valor patrimonial. Por quê? Porque imagine que o fundo eles vão negociar mais próximo do valor patrimonial. Então o valor patrimonial é 140, ele está sendo negociado no mercado a 140 reais também. Poxa, se o fundo faz lá um direito de subscrição a 140, não vai fazer diferença eu comprar a mercado ou eu subscrever as minhas cotas. Então só quem vai subscrever as cotas é quem tem a consciência de que o fundo precisa captar recursos para continuar crescendo. Senão, e isso é a minoria dos investidores, né? A maioria vai fazer o quê? Vai lá, vai comprar mercado mesmo, nem vai fazer a subscrição, nem vai se dar o trabalho. Então vai ficar um pouco mais difícil de os fundos captarem recursos do mercado. Agora, veja bem, toda essa análise aqui eu estou fazendo considerando somente um fator que faz com que o preço dos fundos imobiliários não suba muito, que é o equilíbrio da oferta e demanda.
Agora, a gente sabe que tem outros fatores que interferem, né? Por exemplo, o yield alto vai fazer com que o valor da cota suba acima do valor patrimonial, o fluxo de caixa futuro vai fazer com que suba, a taxa de juros, quando a gente compara com a curva de juros lá dos títulos do Tesouro e IPCA, tudo isso aí interfere na precificação de um fundo imobiliário. Agora a gente tem mais um fator que vai interferir na precificação dos fundos imobiliários, que são a possibilidade dos aluguéis das cotas. Então, essa aí é a minha visão. Eu não pretendo alugar, né? Se você discorda, tudo bem, não tem problema. Isso é legal mesmo, que os investidores não pensam todo mundo da forma igual. Deixa aqui nos comentários se você vai alugar as suas cotas e por que você vai alugar. Eu prefiro não alugar as minhas, porém eu não sou contra o aluguel de cotas, porque eu vejo que isso aí vai fazer com que os fundos imobiliários trabalhem num preço mais justo e como eu sou um investidor de longo prazo, vai ficar ainda mais fácil eu comprar as minhas cotas, eu acumular patrimônio dentro daquele fundo imobiliário que eu acredito, próximo ainda de um preço mais justo e, consequentemente, com yield ainda melhor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, não esqueça de comentar aqui o que você acha sobre esse assunto e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!